Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal da Editora Luz e Conhecimento. Apresentaremos hoje mais um estudo de caso, dando continuidade às reflexões sobre os conceitos deixados nos livros de Pai Joaquim de Aruanda, a respeito do caminhar de qualquer espírito no universo e como se dá esse caminhar entre as estrelas moradas, de modo que o espírito tenha sempre oportunidades de aprendizados, passe por novas experiências e tudo assimile considerando a lei da unidade cósmica universal. As análises e reflexões que trazemos também se estendem à compreensão das energias tridimensionais do sentir, pensar e agir, por serem as emoções e os sentimentos que impulsionam o caminhar do espírito e o leva a dirigir a energia mental e suas ações de acordo com o padrão vibratório desses sentimentos. Se estes forem bons, elevados e fraternos, o espírito jamais chegará a residir em uma estrela fria na condição de exilado. Se ele assim o fizer, será na condição de trabalhador do Pai. Mas se forem inferiores, antifraternos e egoísticos, o espírito será retirado do convívio dos seres livres e sublimes, de sua família cósmica, e será levado, de acordo com seu padrão vibratório, aos mundos intermediários ou gelados, para reaprenderem sobre as leis universais do amor incondicional. Devemos entender como mundos intermediários aqueles que 50% de seus habitantes são seres bons, incapazes de praticar maldades, mas ainda não compreendem os mecanismos da cosmologia e fraternidade universal. E 50% de seus habitantes estudam para deixarem de praticar atos antifraternos. Os mundos gelados são aqueles onde a maldade e a hipocrisia, o egoísmo e a inveja ditam as ações entre os seres. Por isso observamos atos imorais, desrespeitosos e antiéticos praticados com muita naturalidade. A maioria de seus habitantes são seres que foram isolados compulsoriamente ou exilados com restrições ao livre-arbítrio. Unindo teoria à prática, lembramos que não chegamos à Terra como um ser exilado por acaso. Não existe acaso na lei do no universo. O Pai nos oferta programações de aprendizados das verdades eternas em muitas moradas, e é nosso livre-arbítrio e vontade que determina se vamos segui-las ou não. Para entender um pouco mais a Umbanda, seus conceitos universais sobre o espírito cósmico eterno e a cosmologia do universo, sugerimos a você o nosso canal no YouTube, Tenda de Aruanda. Antes de iniciar a apresentação do estudo de caso de hoje, te convido a se inscrever em nossos canais. Na Umbanda, nossa prioridade são os estudos, e estes levam ao conhecimento. O conhecimento liberta, pois a verdade inspira a liberdade de existir no universo. Eu sou Maria Regina Vilarinho, dirigente do Centro Espírita Tenda de Aruanda em Brasília e médium de psicografia de Pai Joaquim de Aruanda e Pai Sebastião do Congo. Vamos ao relato da história de Magnólia e Elias, amores eternos e residentes na estrela que muito amamos, o Sol. Por volta de 2 milhões de anos, Magnólia e Elias, amores eternos e residentes no Sol, foram convidados pelo Pai para participarem de uma das programações em auxílio a um grande contingente de seres que haviam adormecido o psiquismo para a convivência fraterna e a aceitação de outros ideais, além do que haviam estabelecidos para si. Eles chegaram à Terra em grupos sucessivos de migrações, vindos de várias estrelas. Além do casal, um grande contingente de trabalhadores, também originários de várias estrelas, foram convidados pelo Pai. Seria necessário para auxiliar nessa programação, pelas atividades exigirem diferentes especialidades e trabalhos intensivos para levar o conhecimento aos irmãos em grande necessidade. Os seres exilados foram chegando sucessivamente, de acordo com as programações do Pai, e reencarnando, formando civilizações diferentes na Terra, no transcurso do tempo.
Eles integrariam humanidades como a védica, siberiana, tamil, celta, mongol, atlante, dravidiana, iorubá, banto, inuites, fenícios, aborígenes, olmecas, maia, inca e outros povos. Conforme estabelecidos pelo Pai e arcanjos, haveria reencarnações dessas almas em muitas regiões da Terra, participando das programações de vários tipos de aprendizados. Os seres, ao serem exilados, não podem permanecer em apenas um local, pois há necessidade da troca fraterna de saberes e auxílios. Exemplificando alguns dos trabalhos de Magnólia e Elias, em eras remotas os vemos juntos aos povos védicos em diversas encarnações, às vezes como casal e outras ocasiões como amigos inseparáveis. Magnólia e Elias foram professores em diversas áreas do saber, vivendo em comunidades na Índia, Sri Lanka, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Austrália e outras. Entre as milhares de encarnações do casal nessa estrela gelada e naquela região, uma delas lhes trouxe profundas alegrias, em razão do número de seres que conseguiram sair das ilusões que escravizam e degeneram o espírito, ganhando liberdade e assim puderam retornar às suas famílias cósmicas. Nesta encarnação, os estudos da filosofia cosmológica, direcionando cálculos matemáticos, astronomia, poesia e literatura em um pequeno vilarejo na ilha de Madagascar, foram os impulsionadores do despertar dessas almas que já não mais suportavam dores e aflições. Transcorridos alguns séculos, Elias reencarnou sozinho por diversas vezes na região conhecida atualmente como Antártica, pois precisaria auxiliar um grupo de seres de corações profundamente tristes, ensinando a música. Nesse ínterim, Magnólia, atendendo o pedido do pai, reencarnou diversas vezes entre os siberianos, mongóis e russos, para também ensinar a música e o uso das ervas para alívio das dores. Como dois amigos, alguns milênios depois, no Sudeste Asiático, fundaram templos religiosos para ensinarem a filosofia do Um. Na Inglaterra, e séculos depois em Roma, foram professores de ética e justiça, ensinando os valores da liberdade e da unidade cósmica. Entre os celtas, casaram e ensinaram sobre agricultura e conservação de alimentos. Depois de longos períodos reencarnatórios e de muito trabalho disciplinado, tiveram a última reencarnação na Terra, especificamente no Brasil, no século XX, junto a outros mestres do amor, a exemplo de Zélio Fernandino de Moraes, construindo os valores filosóficos universais da Umbanda do Um. Por terem terminado as tarefas de auxílio na Terra e não mais precisarem reencarnar, de sua morada, o Sol, os dois mestres do universo prosseguem auxiliando em hospitais, universidades, na indústria e comércio, centros espíritas, casas religiosas, instituições filosóficos religiosas, creches, orfanatos e outros locais, por meio de intuições e orientações, junto às consciências que há milênios buscam a paz que não sentem. No Sol, eles integram um grupo que capta os pedidos de órfãos, viúvas, seres depressivos e suicidas, enviando-lhes imediatamente pensamentos consoladores e reconfortantes para aceitarem as transformações dos sentimentos e seguirem firmes em direção à luz divina. Unindo-se a eles as Irmandades Universais, Júpiter, Netuno e Arcturus, envolvem feixes de luzes cores, azuis, rosa suave, verde e prata, para auxiliar os mundos em transições universais como a Terra, para manter a alegria e a esperança nos corações em transformação. Com os irmãos de várias outras estrelas, reúnem os raios magnéticos de várias luas, para provocar reflexões nos caminhos das mudanças,
nos seres tristes e ajudar a manter a dignidade das transformações. Essa foi a história do caminhar de um casal, trabalhadores incansáveis do Pai. Mesmo habitando uma estrela de frequência muito elevada no universo, sempre deixam o conforto dessa morada para auxiliar os irmãos universais que determinaram seguir caminhando contrários ao amor incondicional. A partir dos exemplos belíssimos dados pelos espíritos de Magnólia e Elias, por sermos espíritos em residência temporária na Terra, faremos algumas considerações em auxílio às reflexões que levam ao despertar. Os moradores do Sol, de várias estrelas sublimes e os arcanjos nunca desamparam os irmãos que viraram as costas ao amor incondicional, assim como a família cósmica de cada ser que está na Terra. O conhecimento da cosmologia universal e a filosofia do são importantes instrumentos de estudos para a compreensão das deturpações que escravizam e para o despertar e a libertação. A Terra, como morada sublime estabelecida pelo Pai, recebe seres exilados desde tempos imemoriais, e a filosofia da história, vigente entre os acadêmicos que são repassados à sociedade, precisa ser revista de acordo com a vivência entre os dois mundos e a nossa condição de espírito eterno que caminha entre moradas no universo. Não estamos à deriva na Terra, mas submetidos a programações de aprendizados. Findas as oportunidades oferecidas pelo Pai nesta morada, as almas em exílio são levadas a outras até que consigam suas libertações. E desse modo, caminhamos entre as estrelas do universo como filhos amados do Pai, hierarquia sublime e famílias cósmicas, nunca como extraterrestres. Agradecemos por nos ouvir, por estarem conosco e até a próxima oportunidade.